Olá, queridos alunos do projeto Conquistar. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí se preparando para o vestibular, né? Acompanhe aí a nossa nova temporada MIT. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estarei acompanhando vocês aqui pelo Centro de Mídias. Acompanhe aí a nossa programação e não percam aí nenhum episódio. E também não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM e #Projeto Conquistar Seducam. E vamos para o nosso desafio. Episódio 7, Desafio, História Escavando a Guerra. Vamos conhecer nosso detalhamento, alianças militares, estopim da Primeira Guerra Mundial e aviação na Primeira Guerra Mundial. E vamos lá para o nosso primeiro desafio? Desafio 1. Política de alianças para quê? Observem a imagem que nós temos aí a bandeira de alguns países. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Observem e pensem para que serviam estas alianças. Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem e daqui a pouco voltamos com a resposta. E aí, queridos, conseguiram resolver o desafio? Penso que sim, né? Tão fácil aí, mas vamos observar aí qual foi a nossa resposta. A política de alianças consistia em ajuda mútua entre seus associados em caso de conflitos bélicos. Professor, o que seria essa ajuda mútua? Quer dizer o seguinte, que os países que formavam ali tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, eles se ajudariam em caso de um conflito bélico, ou seja, em caso de guerras, né? E essa ajuda poderia ser tanto política, quanto militar, quanto econômica. Então, esse tipo de ajuda poderia acontecer em caso aí de conflitos bélicos entre esses países. Vamos ao nosso conteúdo. No contexto da Revolução Industrial, bem como da massificação do consumo a nível mundial, havia uma intensa busca pelos recursos, bem como pela exploração econômica do continente africano. Nesse momento, nós vamos vivenciar a segunda Revolução Industrial. Nesse processo, eu vou ter aí a massificação do consumo a nível mundial. O que seria essa massificação? Os países estão se industrializando e está havendo aí uma maior aquisição de produtos industrializados. Como eu tenho uma maior procura, eu também preciso produzir mais. E a busca por esses recursos vai ser justamente no continente africano. Professora, que recursos seriam esses, né? Seriam recursos ali minerais, recursos naturais, recursos que fossem ali a base da matéria-prima para os produtos industriais. Com isso, houve essa demanda por matérias-primas, fazendo com que houvesse uma grande rivalidade entre as potências europeias, que queriam deter o poder de venda e, consequentemente, de exploração dos recursos. Como assim? Como a Europa estava vivendo aí um processo de desenvolvimento industrial, essas potências europeias começaram a brigar entre si, gerando ali grandes rivalidades pelo poder de venda. O que seria esse poder de venda? Seria justamente o mercado consumidor. Como eles estavam produzindo em grande quantidade, era também necessário ter pessoas para comprar esses produtos, ou seja, o mercado consumidor, que seria justamente esses países africanos e também asiáticos.
e, consequentemente, nós temos aí a exploração dos recursos, principalmente minerais, que eram necessários justamente ali para a produção industrial, certo? Então, para este fim, haviam aí, guerras entre esses países, que neste momento foi criada ali a Tríplice Aliança, como uma forma de defesa contra os outros países. E também a finalidade era justamente isolar a França. Mas qual era a preocupação desses países com a França? Por que a França ameaçava os demais países europeus? Porque a França, neste momento, era uma potência industrial, militar, né? E aí acabava ali ocasionando um certo desconforto às outras nações europeias. Então, tentando conter a expansão francesa, eles iriam ali também conseguir desenvolver a sua indústria. Vale lembrar que tanto a Itália quanto a Alemanha foram países que se formaram como nações tardiamente, ou seja, por volta do século XIX. Então, em relação à industrialização, a Alemanha e a Itália estavam ali atrás tanto da França quanto da Inglaterra, que já estava ali vivenciando a sua segunda revolução industrial. Então, neste momento eu tenho aí a formação dessas tríplices aliança e futuramente a Entente, como uma forma, a princípio, de assegurar o controle e a expansão e também a exploração do continente africano, em busca ali de produtos propícios para a matéria-prima de suas indústrias, visto que na Europa esses recursos minerais eles já não estavam em disponibilidade, não havia muitos recursos minerais que fossem ali usados neste processo aí de industrialização europeia. Então, observem aí que nós temos a formação das alianças, né? Tanto da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente, e a finalidade deles inicialmente era ajuda mútua entre eles. Neste momento, caracteriza também o que a gente chama de paz armada, ou seja, os países europeus até então estão em paz, porém eles começam ali a se organizar para um possível conflito bélico, certo? E isso vai se dever principalmente por conta de busca de territórios, busca também de controlar a África, que era o território que podia ali fornecer produtos de primeira, vamos dizer assim, produtos primários para a industrialização desses países, certo? Então, como vocês observaram aí, tivemos aí a formação da Tríplice Aliança, Tríplice Entente, e vamos ver que esses países aí, eles já possuem aí um histórico, né, de rivalidade entre eles, principalmente entre França e Alemanha, que nós vamos observar qual foi esse conflito aí, por que a França queria se vingar ali da Alemanha, né? Qual foi o conflito, qual foi a guerra, qual foi a situação que fez com que a França quisesse esse revanchismo. Ok? E vamos agora para o nosso segundo desafio? Vamos agora para o nosso segundo desafio. Observando aqui a nossa imagem, nós temos aqui, né, um casal, ele sendo baleado, ela também sendo ferida. E aí, qual foi o gatilho da Primeira Guerra Mundial? O que vocês acham que essa imagem tem a ver aí com o início da Primeira Guerra Mundial? Observem atentamente a imagem e daqui a pouco nós voltamos com a nossa resposta. Vamos à resposta do nosso desafio 2. Quem respondeu assassinato de Francisco Ferdinando acertou. O assassinato de Francisco Ferdinando levou às crises de julho, uma série de acontecimentos diplomáticos envolvendo Áustria-Hungria, Alemanha, Rússia,
França e Grã-Bretanha, certo? Então vamos saber aí um pouquinho sobre quem foi o Francisco Ferdinando, qual é a sua relevância no contexto aí da Primeira Guerra Mundial. Então Francisco Ferdinando, ele era ali o herdeiro do Império Austro-Húngaro e ele estava fazendo visitas pelo seu império para demonstrar ali a sua superioridade política, certo? Vamos lá para o nosso conteúdo? Então, com isso, no dia 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria fez uma declaração de guerra contra a Sérvia. Em resposta, a Rússia declarou ao Império Austro-Húngaro seu apoio à Sérvia em 30 de julho. O que acontece aí? Lembra que eu falei para vocês que o Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro? E essa região da Sérvia, ela foi anexada ao Império Austro-Húngaro. E aí nós temos que observar a questão aí cultural da Sérvia. A Sérvia era um território habitado por eslavos. E os eslavos, eles já possuíam aí um sentimento nacionalista chamado aí de pan-eslavismo. E o que eles pensavam? Que eles deveriam ter um território em que houvesse a concentração dos eslavos. Eles tinham ali aquele pertencimento de nação, aquela forma ali de se concentrar em um território e estarem ali todos reunidos. E quem apoiava essa ideia dos sérvios era justamente ali a Rússia, que também possuíam eslavos em seu território. Então, quando a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, a Rússia, sendo aí uma grande nação, apoia a Sérvia e declara guerra aí ao Império Austro-Húngaro em 30 de julho. Neste momento, a gente pode observar aí também a questão balcânica. Os Balcãs eram uma região ali entre o continente europeu e o continente asiático e era um território que possuía uma grande importância comercial. Então, a Sérvia, né, ficava ali na região dos Balcãs. E quando houve aí o assassinato do Francisco Ferdinando na Sérvia, na cidade de Sarajevo, né, eles vão ali acabar querendo conquistar essa área também, que vai ser alvo de disputa entre os países durante a Primeira Guerra Mundial. Gostaria de lembrá-los também que, por conta dessa questão balcânica, que nós vamos observar nesse contexto, a Sérvia, né, vai ter ali um movimento nacionalista em que vai ter grupos internos secretos que vão querer que a nação sérvia seja ali liberta, né, seja ali uma nação independente. E o nome desse grupo é justamente Mão Negra, que foi desse grupo aí de nacionalistas que saiu o assassino do Francisco Ferdinando. O nome dessa pessoa era Gravilo Príncipe e ele foi quem deferiu ali o tiro que matou tanto o Francisco Ferdinando quanto a sua esposa Sofia, certo? Então, no dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha também declarou guerra à Rússia, após ela não responder ao seu ultimato de não interferência nos Balcãs e parar a mobilização de tropas perto das fronteiras. Mas, professora, o que tem a ver aí a Alemanha com Rússia, com Sérvia? É o seguinte, lembram da Tríplice Aliança? Então, como a Áustria-Hungria foi ameaçada pela Rússia, a Alemanha, né, pediu o seguinte: opa, Rússia, fica na sua, não vá lá para os Balcãs, tire suas tropas de lá e vamos ficar na paz. Porém, a Rússia já tinha outra perspectiva, né? O que eles pensaram? Não, nós vamos apoiar a Sérvia e não vamos retirar nossas tropas lá das fronteiras. E com isso, né, a Alemanha aí vai declarar guerra contra a Rússia. E vai surgir aí um outro grupo também de pessoas que estão descontentes com essa situação, que vai ser justamente ali a França. Quando a França percebe que
a Alemanha está na guerra, ela também declara guerra à Alemanha. Então, aqui eu vou ter a França contra a Alemanha, certo? Observem aí os países que estão se formando nesse processo aí de início de guerra. Eu vou ter o Império Austro-Húngaro, né? Eu vou ter aqui o Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro, que vai ter como seu adversário aí a Rússia, certo? E esses países aí vão iniciar o processo aí de questão de guerra, certo? Mas, professora, está faltando um país aí que não está envolvido diretamente, que é justamente a Itália. Eu gostaria de lembrá-los a vocês que a Itália, ela fica no grupo da Alemanha, né? Ela fica nesse grupo aqui até 1915. Com o decorrer da guerra, a Itália, ela é persuadida pela Inglaterra, que estava aqui apoiando, né, a Rússia e a França, pela Inglaterra a ajudar, né, principalmente territorialmente, esse grupo aqui, que vai ser o grupo da Entente, certo? E por que a Itália decide aceitar essa situação? Porque ela vai ter a garantia de receber territórios após o fim, né, aí da Primeira Guerra Mundial. Coisa que infelizmente não vai acontecer. Assim sendo, a Itália muda de lado em 1915, fazendo parte ali da Tríplice Entente. E a finalidade, né, principalmente aí dessa mudança, era que a Itália iria ali receber territórios, né, para serem explorados após a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, a Itália ela não obteve esse benefício e o seu território serviu ali de base estratégica para que a Entente pudesse atacar mais facilmente a Alemanha, ok? Então, vamos observar aí essas transições de países, né, que vai ocorrer no decorrer desta guerra, né? E a finalidade principal é conseguir benefícios apoiando os países que possivelmente podem vencer este conflito, certo? E agora, vamos para o nosso terceiro desafio. Desafio 3. Sabem quem foi o Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial? Observem aí essa imagem, né? Este homem. Vocês já ouviram antes? Sabem quem é? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí na resposta e daqui a pouco nós voltamos. E aí, queridos, conseguiram responder ao nosso desafio? Vamos lá para a nossa resposta? Manfred von Richthofen, o mais conhecido aviador alemão da Grande Guerra. Era este personagem que estava representado ali naquela imagem que vocês observaram no nosso desafio. Então, von Richthofen, a sua fama ali, ela saiu das fronteiras da Alemanha. E ainda hoje ele é considerado por entusiastas, né, por estudiosos, por curiosos da aviação militar, como o ás dos ases, devido ali à sua importância, devido à sua habilidade com as aeronaves. Ele foi muito bem sucedido e era um líder militar nato. Aos 24 anos, ele já conseguiu ali ser o líder do seu esquadrão. Era piloto combatente, certo? E venceu nada menos que 80 combates aéreos para os alemães, sendo aí apelidado de Diabo Vermelho pelos franceses e Barão Vermelho pelos ingleses. Então aí para alguns ele era um diabo, né? Para outros ele era barão. Lembrando que ele fazia parte ali da nobreza ali alemã e a sua família possuía o título ali também de barões. Por isso, né, que era chamado ali de Barão Vermelho. Continuando ao nosso conteúdo, inicialmente
ele adentrou ao corpo de batedores montados da cavalaria alemã e depois, por meio de negociação, ingressou no corpo aéreo onde ficou conhecido. Então, quando Richthofen ele entra para as Forças Armadas, ele entra para o lado da cavalaria alemã. E aí, com o passar do tempo, observando ali as suas habilidades, ele conseguiu ingressar no corpo aéreo, onde ele conseguiu aí a sua fama como Barão Vermelho. E temos aí algumas curiosidades sobre ele, né? Dentre elas é que ele pintava as suas aeronaves de vermelho. Por isso aí que o apelido dele ali era Barão Vermelho, certo? Outras características também sobre o von Richthofen, eu posso falar isso, a questão de como ele comemorava suas vitórias. Toda vez que ele abatia uma aeronave, ele pedia que fosse feito um cálice de prata e nesse cálice de prata deveria estar a gravação da data e o modelo da aeronave que foi abatido. Além disso, né, ele também fazia algumas festas que ostentavam ali a sua vitória. Porém, como os territórios ali europeus estavam passando por escassez de metais, a prata foi um recurso que acabou ficando escasso na Alemanha. E esse tipo de comemoração acabou ficando ali desprivilegiado por falta ali de matéria-prima, certo? Outra curiosidade também sobre ele é que ele escreveu uma autobiografia. Essa autobiografia dele foi feita no momento em que ele estava hospitalizado e ele havia sofrido um acidente e por conta desse acidente ele ficou hospitalizado e ele decidiu ali escrever a sua autobiografia. Mas, né, ele ali fez um exagero nessa autobiografia, né, se exaltou ao extremo. E mesmo fazendo todo esse autoelogio à sua figura, foi um dos livros mais vendidos na Alemanha. E, né, ele observando aquele exagero que ele fez em sua autobiografia, ele vai querer reescrever este livro. Porém, o tempo para ele não foi hábil, né? Não foi suficiente porque ele veio a falecer antes de ele poder reescrever a sua autobiografia. Continuando, os adversários, entretanto, né, do Barão Vermelho, o enterraram com todas as honrarias militares e com uma pomposa cerimônia que o agraciou como herói de guerra. Seu avião foi repartido em pedaços que se tornaram troféus e lembranças. Somente em 1925, seu corpo foi repatriado e enterrado na Alemanha. De acordo com a história de von Richthofen, ele estava perseguindo ali seus adversários, né, militares, e ele foi abatido ali pelas tropas austríacas. Quando ele foi abatido, o seu corpo ele foi enterrado com todas as honrarias militares, mesmo sendo adversário dos austríacos. Frisem bem isto, tá bom? E ele acaba ali sendo enterrado. O seu avião, né, foi dividido como troféu de guerra para quem conseguisse uma parte dele. E somente em 1925, os restos mortais de von Richthofen voltam para a Alemanha para ser ali sepultado como herói de guerra, como Barão Vermelho na Alemanha. Então, observamos aí essa história deste aviador que conseguiu o respeito tanto do país a qual ele servia, como também dos seus oponentes, mostrando ali toda a sua supremacia na aviação, visto que ele era um habilidoso aviador e até hoje ele é considerado, né, um dos maiores, né, aviadores da história e um ótimo combatente de guerra. Certo? Esse foi o von Richthofen, né, que foi aí o desafio que nós propomos a vocês. Espero que tenha ficado claro e vamos agora para as nossas considerações finais. Então, queridos, estes foram os nossos desafios. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido os desafios propostos a vocês. E agora vamos registrar este momento com a nossa selfie.
Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Semean, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau, queridos!